Reis de Portugal, um podcast que conta as histórias, as aventuras e as conquistas dos reis portugueses. Um podcast de Rui Silva e Filipe Cavaleiro. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Desta vez trazemos o sucessor de Dom Sancho I, Dom Afonso II, não é verdade? É verdade, Sr. Filipe. E hoje terá de ser uma coisa relativamente rápida, porque eu hoje tenho uma consulta às 5 e tem mesmo que ser rápido. Posso começar? Força. Então vá lá. Dom Afonso II Gordo foi rei da primeira dinastia, terceiro rei de Portugal. Filho de Dom Sancho I, rei de Portugal, e de Dulce de Aragão, rainha de Portugal. Nasceu em Coimbra 23 de abril de 1185 e morreu em Santarém 25 de março de 1223. Está sepultado em Alcobaça, no Mosteiro de Alcobaça. Para quem não percebeu, era em Alcobaça. Andou à porrada com as três das suas irmãs, Mafalda, Teresa e Sancha, por causa de terrenos que o seu pai lhe tinha doado. Quem nunca? Sempre ouvi dizer que encontra alguém que lute por ti, como os teus tios lutam pelos terrenos da tua avó. Verdade. Desde novo padecia de uma doença que na generalidade suspeita-se que teria sido lepra. Quis centralizar o poder régio e reter o poder à igreja, sendo excomungado. Recuperou a Alcácer do Sal, casou com Dona Urraca, teve 4 descendentes legítimos, Sancho, Afonso, Leonor, Fernando, teve os 2 descendentes ilegítimos, João Afonso e Pedro Afonso. Começou a governar em 1211 e terminou em 1223, quando se finou com 37 anos de idade. Muito obrigado, boa noite e até o próximo episódio. Eu fico por cá para dar mais alguns detalhes, se calhar com um bocadinho mais de calma. Dom Afonso II nasceu a 23 de abril de 1185 em Coimbra, Portugal. Era o quarto filho do rei Dom Sancho I e da rainha Dona Dulce de Aragão. Foi o terceiro monarca da dinastia de Gonha, Afonsina, e a sua infância foi marcada pela doença e pelo ambiente conturbado da parte da corte portuguesa e pelos constantes conflitos com o reino de Leão e Castela. Recebeu uma educação típica de um príncipe da época, com foco em artes militares e administração, mas também teve uma formação cultural e religiosa essencial para a época medieval. A ascensão ao trono de Dom Afonso II ocorreu a 26 de março de 1211, após a morte do seu pai, Dom Sancho I. O início do seu reinado foi marcado por uma série de conflitos internos, especialmente com as suas irmãs, que contestavam a divisão do património familiar. Estes conflitos resultaram em guerras civis e intrigas palacianas, e Dom Afonso II teve que lidar com a insatisfação das suas irmãs, que achavam que tinham sido despojadas das suas legítimas heranças, numa tentativa do rei Dom Afonso II centralizar o poder régio. As infantas, ao notar que tinham perdido o controle e a perda das rendas das suas lindas terras, fizeram exatamente o mesmo que qualquer um faria naquela altura. Guerra. Dona Mafalda, Dona Teresa e Dona Sancha, juntamente com Afonso IX de Leão, aproveitaram um momento de debilidade por parte de Dom Afonso II para o atacar, quando este dispunha de poucos soldados, pois tinha enviado grande parte para a Batalha de Navas de Tolosa, travada a 16 de julho de 1212. Esta batalha deu-se nesta mesma localidade em Espanha, que pertence à comunidade autónoma de Andaluzia, sendo o seu município La Carolina. Esta localidade encontra-se a cerca de 156 km de Granada e cerca de 265 de Madrid. Para efeitos de vos aborrecer com demasiada informação, Navas de Tolosa fica a cerca de 697 km de Coimbra. Agora imaginem fazer isto a cavalo. Com a vitória da Aliança de Castela, Navarra, Aragão e Portugal contra Califado Almohade, uma poderosa monarquia muçulmana que se estendia desde Santarém em Portugal até Trípoli, na atual Líbia, incluindo todo o norte da África até o Egito e o sul da Península Ibérica. Vitória essa que marcou o início da queda do domínio muçulmano na Península Ibérica. Dom Afonso VIII de Castela ajuda o rei de Portugal a ganhar força e a fazer com que as suas irmãs recolhessem tudo o que tinham nos seus castelos, onde se fortificaram. Este conflito só ficou resolvido com a mediação do Papa Inocêncio III e Dom Afonso VIII de Castela. Mafalda, Teresa e Sancha continuaram a habitar os castelos de Montemoro Velho, Ceia e Alenquer, mas a guarda dos mesmos ficou a cargo dos Templários. Ficou também definido que as terras que Dom Sancho I tinha doado às suas filhas pertenciam por direito à coroa, passando assim os rendimentos destas mesmas terras para o rei. Que seca! Eu achava que tinhas ido embora. Eu ia agora continuar a falar. Aliás, eu estava a gostar muito mais do que quando tu estás. Opa!
Eu fui à consulta e vim da consulta e quando cheguei ainda apanhei metade do que tu disseste e foi Eu tinha secante. mais para dizer ainda. Queria. Terias, mas então eu continuo, porque para além de toda a seca que tu já contaste até agora, o rei Dom Afonso II teve a espetacular ideia de fazer grandes reformas administrativas no Reino de Portugal. E a verdade é que ele teve um papel muito importante na criação destas reformas, regras e leis que ajudaram na estruturação administrativa de Portugal. E também de forma a centralizar o poder na coroa. Ele não fazia nada por acaso, não é? E basicamente ele começou com a estruturação da administração local. E esta foi uma das suas principais estratégias para centralizar o poder, reorganizando a administração local. E o que é que ele fez? Ele nomeou alcaides e corregedores, ok, para governar as terras em nome do rei. E estes oficiais eram responsáveis pela administração da justiça, arrecadação de impostos e manutenção da ordem pública, tipo a GNR. Basicamente, ao nomear diretamente estes oficiais, o rei Dom Afonso II reduziu assim a autonomia dos senhores feudais que anteriormente tinham controle quase absoluto sobre as suas terras. Para além disto, Dom Afonso II fortaleceu a presença de oficiais reais nas regiões periféricas. E basicamente qual era o papel destes oficiais? Basicamente eles tinham o dever de garantir que as leis reais fossem cumpridas e que as decisões judiciais fossem aplicadas de forma correta. E esta medida, na verdade, foi crucial para assegurar que a autoridade do rei fosse reconhecida e respeitada em todo o reino. Basicamente, como agora nós temos a GNR e a PSP e a PJ, por aí fora. Já não temos em reino. Mais ao nível. Já não temos em reino, mas ainda temos aí Dom Duarte no represente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas pronto, a realidade é que Dom Afonso II não se ficou por aqui e criou também as leis afonsinas. E Dom Afonso II foi pioneiro na codificação das leis aqui no nosso Portugal, com a criação das, entre parênteses, leis afonsinas. Fecha parênteses. Se não é parênteses, é aspas. Mas pronto, agora também não vou voltar atrás. Estas leis basicamente cobriam uma ampla gama de questões administrativas, judiciais e fiscais. E basicamente, ao estabelecer um corpo de leis escritas, ele promoveu assim a uniformidade legal em todo o reino, aliás, e reduziu assim a arbitrariedade na aplicação da justiça. Basicamente, as leis afonsinas incluíam disposições sobre o quê? Sobre direitos de propriedade, e com isto ele regulamentou a posse e transmissão de propriedades e garantia assim uma base legal e clara para resolver disputas de terras. Também dispôs de administração da justiça e com isto definiu procedimentos judiciais e critérios para a atuação dos juízes e fortaleceu assim o controle real sobre o sistema judicial. E também questões fiscais, estabelecendo impostos e regulamentação da arrecadação dos tributos e, claro, com isto aumentou e bem as receitas do Estado e diminuindo a dependência das contribuições da nobreza. Que basicamente era isto que ele na realidade pretendia, não é? Esta independência, porque não é? Se a nobreza não contribui, também não tem nada que falar, não é? Não tem nada que participar. Vós ficais ali e nós ficamos aqui, e assim o poder fica todo do nosso lado. Concordas ou não concordas? Eles na altura tinham que decidir o que tinham que decidir. E se me permites então falar também dos seus claros conflitos com o clero, né? Não era só com a nobreza e não era só com o povo.
O quê? Tu vais-me dizer que Dom Afonso II armava o cão com toda a gente? É verdade. E também tentou limitar o poder da Igreja Católica em Portugal, o que, claro, que levantou mais conflitos. Foi basicamente mais do mesmo. Ele acabou por confiscar propriedades que eram eclesiásticas e impôs mais tributos ao clero. Portanto, isto não foi... Tipo o tio Patinhas, não é? Sim, isto foi uma afronta à autoridade da Igreja, o que claro que não correu muito bem, né? Ele cria esta política de centralização, ou seja, ele queria aumentar as receitas da coroa, ele queria aumentar a influência que a coroa tinha em tudo e reduzir possíveis influências que pudessem haver à volta. Mas isto foi tão grave que em 1219 o Papa Honório III decidiu excomungá-lo. Portanto, o quê? Sim. Portanto, significava que ele estava excluído dos sacramentos e que a sua autoridade podia ser contestada. Contudo, conseguiu manter-se firme e continuou a governar. Demonstrou aqui um bocadinho também a vontade que tinha de centralizar mesmo em tudo, mesmo tudo na coroa e tudo para ele, tivesse que passar por cima de quem fosse. O moço não descansou, pá. Não. Ele não descansou. Não. É sempre a arranjar quesílias e quesíliazinhas, pá. Eu quero falar sobre o impacto que estas políticas de centralização tiveram. Acima de tudo, houve um fortalecimento da monarquia, porque centralizando tudo no trono, na coroa, vai obviamente fortalecer a monarquia. E esta centralização e administração, controle fiscal todo que ele introduziu, criou aqui um precedente para futuros monarcas, ou seja, ele também estava aqui a fazer um banquinho para a casa e depois acabou por contribuir para a criação de um Estado mais forte e coeso. Ele também acabou por criar um sistema legal uniforme. Portanto, como estavas a falar das leis afonsinas e a codificação das outras normas legais que ele definiu, ajudaram aqui a uniformizar Portugal e também que as pessoas conseguissem ter acesso às mesmas coisas e direito ao que era delas, e algumas perder o direito ao que era delas também. Dependia de quem tivesse a propriedade e se o rei queria mesmo isso ou não. Portanto, a autoridade real aqui acima de tudo a mandar e a ser a soberana justiça. Como já falámos, ele reduziu bastante a autonomia da nobreza e do clero. Estas medidas que ele introduziu limitavam-nos e eles não conseguiam, portanto, ter o poder que tinham antes. Também talvez antes Portugal ainda não estaria assim tão formado e tão consolidado, teriam sempre mais poder se pensarmos também por aí, não é? É uma coisa que depois também vai variando ao longo do tempo, acho que também vai depender muito de rei para rei, mas para o que ele é que queria mandar, ponto, não quer aqui mais ninguém a mandar umas opiniões. Sim, a questão é que aqui a verdade é que tu não era só conquistar, não é? Tu também tinhas que ter aqui alguma regulamentação e algum controlo dentro das tuas próprias terras, porque não adianta teres um reino que tu não controlas. Sim, mas ele introduziu mesmo a combinação de concessões e de medidas punitivas para a nobreza. Ele negociava acordos com os nobres para ter alguma coisa que acabasse por favorecer e fortalecer o reino dele e que as suas políticas também continuassem a vigorar, né? Ele, tendo sido excomungado pela Igreja, também tinha que arranjar aqui um controle forte da situação para depois não cair tudo por água. A verdade é o Dom Afonso II era um bom administrador e com isto ele também fez teve muito cuidado com a política externa que exerceu na altura. E basicamente ele, em vez de se dedicar em campanhas militares e no alargamento do território, como tinha feito Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I,
Dom Afonso II, pá, como aquilo que estávamos a falar, ele focou-se na consolidação das fronteiras do reino e na estabilização interna, que era algo que ele na verdade não tinha. E com isto ele estabeleceu alianças matrimoniais, não é? Principalmente com o seu casamento com o Urraca de Castela em 1206, que ajudou, claro, como deves calcular, a fortalecer os laços com o reino de Castela, que até à data eram assim um bocado para o fraquitos. É sempre assim, é sempre com estes casamentos combinados. Sim. Mas estes casamentos combinados nunca são às vezes grande coisa. E isto porquê? Como já disse, não é? Dom Afonso II casou-se com Dona Urraca de Castela, que era filha de Dom Afonso VIII de Castela, em 1206. Só que quem arranjou, aliás, quem pediu a mão à Dona Urraca de Castela foi Dom Sancho I, pai de Dom Afonso, numa tentativa de aproximação. Só que Dona Urraca de Castela é filha, como eu já disse, de Dom Afonso VIII de Castela e de Leonor de Inglaterra. E Dona Urraca era também descendente de Afonso VI de Leão, que só por acaso era o trisavô de Dom Afonso II, ou seja, tudo em família. Claro, mas tendo Dom Afonso Henriques vindo de lá, mais cedo ou mais tarde, se fôssemos arranjar aqui um casamento com o reino de Castela, era inevitável. Sim, era inevitável, mas a verdade é que o casamento foi de facto tudo menos pacífico, não é? Porque, como eu estava a dizer, Dona Urraca e Dom Afonso II eram primos em quinto grau. E quem não gostou muito disso foi o Bispo do Porto, Dom Martinho Rodrigues, que basicamente recusou-se a participar da cerimónia e a receber Dom Afonso e Dona Urraca na cidade do Porto. E, como deves calcular, meu amigo, toda esta situação, o que é que achas que aconteceu? Claro, mais desentendimentos. Não, super pacífico. Isto só meteu achas na fogueira para que Dom Afonso II tivesse ainda mais força para centralizar o poder e retirar ainda mais o poder que o clero tinha. E como em casamentos também há filhos, e com Dona Urraca, Dom Afonso II teve 4 filhos. E esses filhos foram Dom Sancho, que acabou por suceder ao seu pai como Dom Sancho II de Portugal. De seguida teve Dom Afonso, que sucedeu ao seu irmão, não é? como Afonso III de Portugal. Teve Dona Leonor, que casou-se com o rei Valdemar III da Dinamarca. E Dom Fernando de Portugal, senhor de Serpa. E como o rei já tinha pouco com que se entreter, não é? Que ele teve uma vida sempre muito pacífica, teve também ainda 2 amantes, pelo menos as que se sabem. E com estas, aliás, Dom Afonso teve 2 filhos bastardos, sendo João Afonso e Pedro Afonso. Por isso, super pacífico, um homem super sério, super tranquilo. Eu gostava mesmo do nome dele. Gostava. Sabes que isso na altura, Sanchos e Afonsos era sempre a rolar naquela altura. Mas ele não era conhecido só por Afonso, ele era conhecido como o Gordo. Pelo menos isto nomes que se saibam, né? Imagina a quantidade de outros nomes que lhe deviam chamar com estas suas políticas de centralização a tirar o poder a toda a gente. E porquê é que lhe chamavam estes? Devido ao seu aspecto de obesidade, que era uma característica física notável e que acabou por afetar a vida dele num todo, tendo depois gerado alguns problemas crónicos, que, como deves calcular, provavelmente teria hipertensão ou problemas cardíacos.
Não me acredito nisso. É o mais provável, tanto que ele não morreu muito velho. Esta obesidade dele também certamente seria algo que limitava a sua mobilidade, então também não poderia ir para batalhas, né? Que é o que normalmente os reis faziam, comandar batalhas, e ele não podia fazer estas coisinhas. Então ele tinha que ficar sentado no seu trono. Então ele teve que trazer o poder para ele, né? Faz sentido, né? Ele tinha que puxar tudo para ele controlar. E eu também conheço essa tática, que eu também, quando não queria fazer educação física, também dizia que tinha debilidade física. Ai, dá-me o pé. Parece. Mas eu acho que ele dava mesmo para ver que, se calhar, se doesse a perna, já estava aqui uma situação um bocadinho mais complicada, se calhar. Ok, então peço desculpa. Do que tu, que só não querias cumprir o teu papel enquanto estudante. Mas hoje estou aqui a fazer um podcast sobre Reis de Portugal. Mas não fizeste a aula de educação física na mesma, isso não vai mudar. Ok. Na verdade, também há registros de que ele teve lepra. E aos 14 anos ele teve mesmo para morrer. Não morreu aos 14 anos, conseguiu recuperar milagrosamente, mas não a 100%. E durante a vida toda, pronto, isto acabou por complicar, né? Com obesidade, lepra, nada a ajudar aqui, e então ele acaba por morrer cedo. Sim, Dom Sancho I provavelmente também há de ter tido alguma doença ali que não contribuiu para esta situação, com uma dilatada agonia, poderíamos dizer. E 14 de novembro de 1210, a caminho dos seus tratamentos em Santarém, envia uma carta aos seus valassos e amigos, em que informa da sua doença. Que ele diz: sabei que estou muito doente, pelo que vos rogo que oreis por mim a Deus e à Beata Virgem Maria e ao Beato São Vicente Mártir, para que me restituam a saúde, o corpo e a alma. Mas esta carta foi de Dom Sancho, não é? Dom Sancho I. Sim, como eu estava a dizer, o pai dele, Sim. nos seus últimos anos, também sofreu aqui de uma doença mais grave. Mas ele aqui ainda tenta recorrer à parte do clero, né? Já o Dom Afonso já estava aí com relações mais complicadas. E tão complicadas que Dom Afonso II morreu 27 de março de 1223 em Coimbra, aos 37 anos. E acabou por ser sepultado no mosteiro de Alcobaça, e deu assim lugar a Dom Sancho II, o seu filho, como o quarto rei de Portugal. Onde é que fica esse mosteiro? Em Alcobaça. Não quero que as pessoas pensem que é Alcobaça de Alcobaça. É em Alcobaça. Dom Afonso II deixou um legado complexo, e por um lado foi um rei que enfrentou grandes desafios internos, incluindo conflitos familiares e aqueles que teve com a Igreja e a nobreza. Por outro lado, as suas reformas administrativas e legislativas tiveram um impacto duradouro na consolidação do Estado, não é? E estas leis afonsinas foram um marco importantíssimo na centralização do poder real e na criação de um sistema jurídico mais coeso. E com isto, o seu reinado, embora tenha sido conturbado, foi essencial para a consolidação do poder real e para a formação do Estado português, e estas bases foram reforçadas pelas suas ações e políticas. Por isso, apesar de Dom Afonso II não ter andado à porrada como os seus antecessores, teve um papel crucial, né, na consolidação, né, daquilo que... E eventualmente alguém ia que ter temos que hoje concentrar as coisas na coroa, não é? Porque ainda estamos a falar de um país fresco, né? Um reino fresco, ainda com poucos anos, ou seja, não é
não é a mesma coisa. Não centralizares, tinha que haver aqui mesmo esta situação. Acho que ele não tinha grande hipótese. Então, pronto, se calhar ter sido gordo Sim, até basicamente... ajudou. Sabe que as pessoas diziam na rua: lá vem o gordo. Olha o gordo, o gordo. Corta-lhe a cabeça. O garfo. Se calhar é preciso Não ter era os dois garfo. nomes. Oh, Nino, não era garfo, era gafo. Gafo, sabes o que era gafo? Gafo, na altura, era o que se dava, era o nome que se dava aos leprosos. Não, mas eu estava a dizer garfo de bom garfo. Não, mas eles chamavam-lhe de gafo mesmo por ele ser leproso, por ele ter lepra. Aprender, estás a ver, não fui às aulas de educação Mas estavas física, com mas atenção ainda te nas aulas de ensinei uma coisa história. hoje. Pois Eu é. acho que ele, como eu pois disse, é, tinha não. muito mais nomes do que o gordo. Só. Estes são os que sabem, né? Sim, isso certamente, e aposto que a mãe dele também teve muitos nomes, de certeza. Isso não consigo precisar. Mas eu acredito que a expressão bom garfo venha dele. Deduzo. Sim, olha, se calhar, a brincar que o digas. Não sei se era exatamente assim. E pronto, olha, foi isto, mais um episódio, neste caso o terceiro de Dom Afonso II, não foi, é o terceiro episódio e mas este é o episódio... Afonso II, né? Sim, do Dom Afonso II. Porque o Afonso exatamente. III é o quinto episódio. Exatamente, por isso eu espero que vós que nos seguintes que tivesseis gostado deste episódio e que continueis na vossa sapiência mental a seguir-nos e a aprender mais sobre os reis de Portugal. Está bom? Filipe, grande abraço. Igualmente. Foi um gosto, mais uma vez. Depois falamos do Dom Sancho II. Sim. Falamos para a semana? Com certeza. Ok. Um grande abraço. Adeus. Reis de Portugal. Um podcast que conta as histórias, as aventuras e as conquistas dos reis portugueses. Um podcast de Rui Silva e Filipe Cavaleiro.